Entra no ar Diagro em Ação. Juntos pelo agro, pela pecuária, fortalecendo o campo com defesa e inspeção. Desenvolvendo o Amapá. Apresentação, equipe Diagro de Comunicação. Duas horas e 1 minuto. Boa tarde, ouvintes internautas da Rádio Difusora Macapá. É um prazer estar com vocês em mais um programa de Agro em Ação. Hoje, dia 21 de abril, dia de Tiradentes, estamos aqui ao vivo com os nossos convidados. O nosso programa é toda terça-feira, das 14 às 15 horas. O objetivo do programa é aproximar a Diagro à comunidade de forma a sensibilizá-la da importância da defesa sanitária e inspeção agropecuária no estado do Amapá e seu papel primordial para que a agência possa cumprir sua missão, promover a prevenção, o controle e a erradicação de doenças e pragas. O tema a ser abordado hoje é produtos artesanais comestíveis e a importância do registro sanitário. Acompanhe o trabalho da Diagro através dos nossos canais oficiais, no Instagram, @diagro_oficial, no Facebook Diagro AP. Estamos ao vivo pelo Facebook da Rádio Difusora Macapá. Interaja com a gente com dúvidas, perguntas, sugestões e demais informações que vocês queiram saber. Hoje temos como convidados o Donei Almeida, que é médico veterinário, mestre em Biodiversidade Tropical pela Unifap e atualmente é diretor de inspeção de produtos de origem agropecuária. Olá, boa tarde, Donei. Boa tarde, Suane. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Difusora. É um prazer estar aqui mais uma vez para compartilhar conhecimento e aprender um pouco também. E também teremos como convidado o Olivan Saraiva, que é engenheiro agrônomo, mestre em desenvolvimento regional pela Unifap e atualmente é gerente no Núcleo de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal. Oi, Olivan, boa tarde. Boa tarde, Suane. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Difusora 630M. É uma satisfação poder voltar a esse estúdio, rever colegas e bater esse papo nessa tarde de feriado de Tiradentes. E para começar, sejam muito bem-vindos. Queria saber de vocês que contassem um pouquinho da trajetória de vocês e, claro, explicassem para quem está ouvindo o que exatamente os setores de vocês representam e fazem no dia a dia na Diagro. Bom, eu sou médico veterinário. Eu entrei na Diagro há mais de 10 anos já. A gente não está mais contando depois dos 10, né? Mas, na verdade, são 13 anos que eu estou na Diagro. Eu entrei direto no setor de inspeção agropecuária. Era o setor de inspeção animal, exatamente, né? E a nossa equipe era bem pequena, inclusive o diretor Álvaro Renato Cavalcante da Silva. Um abraço, Álvaro. Ele era meu chefe nessa ocasião, então ele era o gerente da pasta que é o cargo hoje, que é a doutora Selma, que ocupa. Um abraço, doutora Selma, também, se estiver ouvindo a gente. E assim, eu não tive, dentro da Diagro, a minha experiência foi unicamente com inspeção, né? Eu não tive ainda uma trajetória dentro da defesa agropecuária, embora sejam atividades que se complementem. A gente trabalha sempre juntos recentemente, agora, acho que faz um ano e pouco, eu assumi a diretoria de inspeção de produtos de origem agropecuária, que era uma coordenação anteriormente. E hoje eu tô representando a Diagro nas duas frentes, na animal e vegetal, né, na diretoria de inspeção. E eu tenho meus braços, né, meus braços direito e esquerdo, que é a doutora Selma, que eu citei agora há pouco. E o Olivan, que na verdade me veio de presente, porque o Olivan também já era, antes de eu entrar na coordenação e na diretoria, ele já era gerente de inspeção de produtos de origem vegetal. Então, eu aprendo muito com ele, na verdade. Eu sou médico veterinário e o Olivan é o agrônomo, ele que entende do assunto, na verdade. Então, durante esse período que eu estou agora na coordenação e agora diretoria, foi o período que eu aprendi mais, né, na questão de inspeção de produtos de origem vegetal, e a gente consegue entender como é que funciona a dinâmica dentro do Estado em relação a produtos registrados, produtos que a gente pode registrar, as vantagens para se registrar os produtos de origem agropecuária, especialmente vegetal, que a gente vai tratar hoje,
E é isso, aí o Olivan ele vai falar um pouco mais da trajetória dele, que inclusive precede a minha no sentido de tratar de produtos de origem vegetal, inclusive na formação, que ele já é engenheiro agrônomo, né, é da área, e a gente trabalha junto, em parceria lá há alguns anos, né, Olivan? Isso mesmo. E aí ele pode falar um pouco mais da trajetória dele e falar dessa experiência, que é um cara muito capacitado e que a gente tem muito orgulho da nossa equipe. Eu acho que eu posso dizer isso. A gente tem construído uma equipe muito forte e com bons resultados. Bom, como o Dunei colocou, né, eu sou engenheiro agrônomo, eu sou egresso da turma de 2009, lá do estado do Pará, do camping de Altamira, no Pará. E aí eu sou servidor de carreira, né, desde 2011, nós ingressamos no concurso público e assumimos essa responsabilidade, né, de estar atuando diariamente com a Diagro. E eu particularmente tive uma experiência na defesa vegetal, né? Diferentemente do nosso diretor, o Dunei citou, eu tive uma experiência de aproximadamente 3 anos e meio na defesa vegetal, que é o órgão dentro da Diagro. A Diagro é uma instituição que ela é setorizada, né? E dentro da Diagro existe um setor da parte vegetal que faz levantamento, que faz análise, vistorias, enfim, em relação a doenças de vegetais, né, de pragas e doenças da parte vegetal. Então eu tive uma experiência aí significativa, né, inclusive mandar um abraço para os colegas lá do NDV que compõem hoje esse núcleo, que é extremamente importante para a instituição. E aí eu tive essa experiência e depois eu passei a atuar junto à barreira fitossanitária lá no aeroporto, né, no Aeroporto Internacional de Macapá, também por quase 3 anos. E aí eu volto para a sede, né, da instituição para assumir essa responsabilidade e também esse desafio de trabalhar diretamente na inspeção de produto de origem vegetal. E aí de lá para cá, né, desse período a gente vem trabalhando diariamente, né, com essas normas, com legislações, com tecnologias que estão aparecendo em prol do desenvolvimento das agroindústrias que estão sendo criadas no estado e que elas também estão sendo a todo momento adequadas conforme diz a norma. Então, e paralelo a isso, né, eu fiz uma pós-graduação na Unifap de 2007 a 2019, que fez um levantamento singular no estado a respeito das políticas públicas voltadas para a agricultura familiar, que foi bastante interessante, que também a gente utilizou bastante na aplicação de métodos, né, de acompanhamento das famílias que trabalhavam com produtos de origem vegetal, que são produtos de origem vegetais que são processados, mas eles são de forma artesanal. Daí também é muito interessante a oportunidade hoje para também falar um pouco dessa experiência que a gente teve ao longo desses anos. Né? E só para a gente deixar claro para os nossos ouvintes, sempre a gente volta aqui, a gente repete, mas eu acho importante a gente repetir às vezes, porque às vezes uma pessoa está assistindo o programa num dia, não está no dia anterior, então às vezes a informação não chegou ainda. Só para a gente deixar claro, a Diagro ela é muito conhecida como órgão de fiscalização, de punição, um órgão que vai apreender o produto, um órgão que vai fazer a defesa agropecuária, que está lá no aeroporto, fiscalizando. A Diagro tem essa função realmente de fiscalizatória, é uma atividade inerente da nossa profissão, a gente precisa fazer isso, inclusive a gente gosta de reforçar que essas ações de fiscalização elas têm um resultado muito positivo para o Estado, né, porque a gente tenta utilizar da fiscalização agropecuária para melhorar a qualidade dos produtos que são produzidos aqui no Estado. A defesa agropecuária em si, ela trabalha com fiscalização principalmente de trânsito e também ações de defesa, como já diz o nome, defesa agropecuária, para proteger a nossa agropecuária de doenças, proteger a nossa agropecuária de perigos externos. Hoje a gente está enfrentando aí um desafio muito grande em relação à vassoura de bruxa, da mandioca. Então, assim, isso é uma constante dentro da nossa atividade. E assim, fazendo parte da defesa agropecuária, existe vamos dizer assim, um braço da defesa, que é a inspeção agropecuária, que está na parte final dessa cadeia. Então, o que a inspeção agropecuária faz? Ela é uma série de normas que quem produz aqui no Estado precisa cumprir para garantir que aquele produto ele não tem risco para a população, né? Então, existe muito produto que está no mercado que não tem esse acompanhamento prévio. A gente não sabe como ele foi produzido, a gente não sabe como foi a água que foi utilizada na sua produção ali, se entrou como ingrediente, ou mesmo para lavar as mãos dos funcionários.
como foi o processamento, aquele processamento daquele produto, ele seguiu normas sanitárias, ele teve um controle de pragas para evitar, por exemplo, que um alimento que a gente está consumindo chegue com uma asa de inseto ou um objeto estranho ou uma bactéria, alguma coisa assim, que seja um risco muito grande para quem está consumindo. Então, a inspeção ela está na ponta final. A Diagro, como um todo, ela acompanha toda a cadeia de agropecuária, vamos falar de animal, por exemplo, desde a fazenda, desde a criação da fazenda, desde a aquisição do animal na fazenda, até o transporte desse animal, até o abate desse animal, o processamento desse animal dentro de uma indústria, né, a obtenção de produtos desse animal, queijo, leite, ovos, até o invase ou a embalagem desse produto final para ser colocado dentro dos supermercados e outras formas de consumo. E a parte vegetal a mesma coisa, né? O Livão pode falar um pouco. Exatamente, a gente trabalha com toda a cadeia, na verdade, né? A instituição tem esse arcabouço aí de atuação que vai desde o início do cultivo, do preparo da área, né? E aí depois, a partir como você bem colocou, a fase final dessa cadeia, que seria a transformação desse produto, da matéria-prima a produtos finais, né? Que aí, especialmente, a gente trabalha com todos os derivados da mandioca e também a polpa de fruta artesanal. A gente trabalha com registro sanitário, né? A gente ouve muito falar em produto artesanal. Isso geralmente remete a algo feito com carinho, em pequena escala. Mas, tecnicamente falando, o que define um produto artesanal comestível perante a lei? Bom, durante muito tempo, o conceito de produto artesanal ele foi se modificando, né? Anteriormente, no passado, principalmente quando a gente entrou na Diagro, ele era muito relacionado à quantidade. Então, a partir de uma quantidade de X, aquele produto é considerado artesanal. Menos que isso, é considerado artesanal. Acima disso, ele é considerado industrial. A gente ainda tem esse parâmetro em alguns casos, mas isso não é o motivo oficial de classificação de produto como artesanal. O produto artesanal, a gente tem que pensar assim, ele tem que ser feito de forma artesanal. O que significa isso? Ele tem que ser feito com o mínimo de influências de maquinários possíveis, tecnológicos. Então, isso que você falou que geralmente remete a uma coisa feita com carinho, feita com as mãos. Isso também está presente no conceito básico de artesanal. Não só isso, né? Durante muito tempo também foi se refinando esse conceito de artesanal e muitas vezes existem produtores que elaboram produtos que eles não têm nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma característica regional, né? Um produto que não tem nenhuma influência ancestral ou que já foi que já tem uma questão comunitária. Então, assim, hoje isso é muito levado em consideração. Então, o produto, para ser chamado artesanal hoje, ele tem que ter essa bagagem cultural, ele tem que ser regional, ele tem que ter características que o identifiquem como um produto próprio daquela região. Então, ele é muito voltado também para um regionalismo, para uma localidade. Tanto que alguns produtos artesanais eles levam o nome da sua localidade, né? Queijo de um local específico lá de Minas. Farinha do Pacuí, a gente tem um exemplo aqui, a nossa farinha, né? Então, assim, muitas vezes isso é relacionado ao local, porque naquele local se faz um produto que é ímpar, que ele só existe naquele local. E aí essa questão do volume, da quantidade, acaba ficando em segundo plano, né? Porque ele pode ser que ele seja artesanal, mas em algum momento ele pode crescer e se ele continuar fazendo aquele produto do jeitinho que era feito anteriormente, ele vai continuar sendo artesanal. E também tem produtores que têm uma produção pequena, mas aquela produção é de um produto que não é local, não é regional, ele é conhecido no Brasil inteiro, ele é mais comum. Por exemplo, uma carne, né? Um abatedouro. Ele pode ter um abatedouro pequeno, mas uma carne que é produzida ela é igual uma carne que é produzida em qualquer lugar, não tem nada especial, específico. Especial que eu falo assim, não desmerecendo, mas não tem nada muito específico que diferencia aquela carne de uma carne que é produzida em outro lugar. Então essa carne não é considerada artesanal. É basicamente um produto de origem agropecuária, no caso animal nesse caso. E que assim, a gente acabou inclusive na nossa legislação nova buscando para beneficiar também esse pequeno produtor que não é artesanal, mas ele também é pequeno, como produtor de pequeno porte. Então existe também uma legislação
que auxilia a tanto o produtor artesanal quanto o produtor de pequeno porte. O produto artesanal, ele, em geral, né, ele é feito manualmente, né? A própria derivação da palavra artesanal, né, remete a artesão, né? Aquela coisa muito mais simplória. E o que a gente observa com o decorrer do tempo é que esse conceito, como o Donei colocou, ele vem mudando a cada dia, né? E hoje você já vê estabelecimentos que eles são artesanais, mas eles já estão entrando para o aparato tecnológico, né? Você já vê, por exemplo, embaladores, enfim, mas eles tentam não perder ou não perdem essa característica tradicional, né? Regional, local. A implementação de técnicas tradicionais que as comunidades adotam, né? Que os produtores adotam, também é muito significativo na hora de classificar esse produtor como artesanal. E eles são, né, carregados de ancestralidade, de história, né, do modo de como fazer aquele produto, né, que é singular, que é ímpar. Então são características que existem neste produto que nenhuma outra região, ou micro-região, ou meso-região vai atender aquelas características. Então são técnicas ou referências que a gente tem na hora de classificar, por exemplo, um produto como artesanal, né? Uma determinada comunidade, uma determinada população produz aquele produto e ela utiliza dessa técnica aqui que é diferente de todas as outras, né? Um exemplo muito claro que a gente foi numa expedição no Vale do Jari e a gente foi numa comunidade chamada Jarilândia. Então tem um produtor ali que ele produz um queijo que só ele tem aquela técnica e é um produto clássico artesanal, né? Então assim, são características e mecanismos que a gente observa e isso entra dentro de uma classificação como artesanal, como o Donei colocou, né? Em geral, esses estabelecimentos eles possuem um menor impacto poluidor, né? Em comparação, por exemplo, com a indústria de grande porte, né? Então, uma característica também bastante singular e representativa é que eles geram, de forma muito específica, um impacto ambiental muito menor. E aí entra uma dúvida comum. Existe algum limite? Ou seja, qualquer produto artesanal que a gente come pode e deve ter um registro sanitário? Ou existem exceções? É bom até a gente também dar essa separada nas questões do tipo de produto que a Diagro registra, tá? Principalmente na parte vegetal, a gente tem uma separação de tipos de produto em relação a que órgão que fiscaliza, né? Hoje a Diagro ela só fiscaliza e registra polpas de fruta e derivados da mandioca, né? Isso porque a maioria dos produtos, independente que seja artesanal ou não, eles são de exclusividade do MAPA, né, o Ministério da Agricultura. Ele fiscaliza. Além disso, existem outros produtos que já entram outros ingredientes que acabam sendo fiscalizados por outros órgãos de fiscalização. Então, alguns produtos que já têm um caráter um pouco mais medicamentoso ou estético, né? Aí já entra a Anvisa para fazer a fiscalização de alguns desses tipos de produto. Outros que são doces, compotas, biscoitos, que são coisas de culinária, temperos, já é a vigilância sanitária que faz essa fiscalização. Então, é muito importante que quando a pessoa está produzindo um produto artesanal, ela tente se informar nos órgãos responsáveis qual é o órgão que vai fazer a sua fiscalização, porque lá ele vai encontrar as normas que ele precisa seguir para que ele tenha o produto legalmente no mercado. Então, o que a gente pode dizer hoje da Diagro, né, Olivan, que a gente está numa luta aí para conseguir ampliar um pouco mais esse nosso leque de atuação, mas hoje a gente está trabalhando com polpas de fruta artesanais e com os derivados da mandioca, tá? Exatamente, E uma forma também bem simplória de exemplificar isso, né, é dizer o seguinte, que nós registramos produtos de origem animal e vegetal que são comestíveis, são destinados à alimentação humana. E aí um outro ponto importante que merece destaque é em relação ao pilar que rege a norma, tanto da parte animal como da parte vegetal, em relação a registro sanitário no país. A gente costuma dizer muito que se você fabrica um produto para você e a sua família, dificilmente um órgão de fiscalização ou de normatizador vai lá na sua porta fazer uma fiscalização. É muito difícil. Mas quando você propõe a fabricar um produto, seja ele qual seja a origem, e aí você vai colocar esse produto à venda, ou seja, qualquer finalidade, né? E você vai colocar ou expor esse produto à venda, o rigor da norma está aí, né? É isso que o Donei colocou.
você vai produzir um produto que é voltado para medicamentoso, estética, óleos, essência florestal. Para cada um desses produtos existe norma específica e existe os órgãos que fiscalizam essa produção e essa venda também. No nosso caso específico, nós registramos e fiscalizamos os produtos de origem vegetal e animal que são destinados à alimentação humana, né? E o pilar central que rege tudo isso é a garantia da saúde da população, né? A população tem que se alimentar de um produto que possua garantias sanitárias. Esse é o principal objetivo das inspeções e da fiscalização. E falando agora especificamente do nosso estado, quais são hoje os produtos artesanais comestíveis que já possuem registro na Diagro? Eu vou deixar a lista dos produtos vegetais aqui para o Olivan, mas assim, eu sei que nosso tema é vegetal, mas só para citar, já que você perguntou, a gente tem produtos de origem animal também registrados no estado, principalmente hoje, principalmente ovos, né? A gente tem os ovos, no caso, para ser classificado como artesanais, ele tem que ser ainda uma produção pequena e, como diz o nome, artesanal, produzido de forma familiar, né? Basicamente. A gente tem algumas agroindústrias registradas no estado, inclusive a gente teve um grande boom recentemente de novas granjas registradas no estado. Finalmente, acho que os produtores abriram os olhos para esse tipo de mercado e perceberam que a maioria dos ovos que a gente consumia aqui no estado, eles eram de fora do estado, né? Ou eram de origem desconhecida. Então, a gente teve uma experiência de uma indústria que hoje, na verdade, nem é artesanal, ela é industrial já, no Laranjal do Jari, que a produção dela é muito grande, 10 mil bicos, eu acho que ela tem hoje, e ela não consegue que esses ovos cheguem aqui em Macapá, porque todo o produto é consumido na região do Jari. Para você ter uma ideia de quanto que a gente tem de carência ainda de produtores. Então, de repente, agora a gente tem umas granjas maiores abrindo e muitas granjas pequenas se registrando com a gente, percebendo que há um mercado muito forte e que os ovos que a gente consumia anteriormente de outros estados muitas vezes não eram da mesma qualidade, porque disso depende tempo de viagem, né? A gente não tem a noção de quando foi produzido, então a gente não sabe como isso foi armazenado durante o transporte, não sabe como isso está sendo armazenado, há quanto tempo está sendo armazenado, embora tenha o prazo de validade. É muito melhor a gente consumir um ovo recém-obtido. Então, assim, hoje em dia, um ovo dessas granjas que a gente tem registrado, a galinha põe hoje, no dia seguinte, até no mesmo dia, inclusive, esse ovo já está no mercado. E isso é uma garantia muito maior de qualidade daquele produto dentro do mercado aqui do Amapá. E ainda há uma demanda muito grande. Então, assim, você que é produtor, pequeno produtor de ovos, a gente sabe que a gente ainda tem muita gente que a gente quer chegar. Não tenha medo da Diagro. A Diagro está aqui para lhe ajudar, ele dá o caminho para você chegar. Mesmo que você seja artesanal, mesmo que você tenha uma produção pequena, é possível conseguir registro junto à Diagro. Hoje nós também temos, ainda não temos um queijo artesanal no estado, porém a gente está em busca disso. A gente tem queijarias de pequeno porte que trabalham aqui no estado, porém a gente ainda não tem que é aquele queijo que você conhece, que é daqui da região, que todo mundo gosta muito, que vende por aí em vários lugares, que não tem registro sanitário. Então, assim, saiba que eu sei que é um queijo muito gostoso, é um queijo assim, que tem todo o peso tradicional aqui da região, mas a gente ainda não tem um queijo registrado. E aí a gente está buscando isso, a gente já está em conversa com os produtores que têm interesse, e eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso quando a gente conseguir registrar esse queijo artesanal no estado, porque é uma demanda da sociedade. A gente percebe que isso é muito consumido, é um produto que todo mundo gosta muito, e quando ele estiver dentro do supermercado, com o seu prazo de validade ali, com o seu rótulo, com garantia que aquele produto não vai causar nenhum mal para quem está consumindo, né? Isso a gente vai ter um retorno muito grande, com certeza. O estado do Amapá, por muito tempo, né, ele não tinha uma referência acerca dos produtos que eram gerados, que eram transformados aqui, né, de matéria-prima para produto final. Então, o que houve nesses últimos anos foi uma virada de chave realmente. O Amapá hoje produz produtos de excelente qualidade que não perde para nenhum estado da federação. E o governo do estado, especialmente, ele tem investido maciçamente, por exemplo, na instituição, na Diagro. Nossos servidores estão saindo do estado para fazer treinamento, para fazer intercâmbio,
E hoje a gente fala de igual para igual, no mesmo nível com qualquer estado do país em relação ao serviço que é oferecido à sociedade, que é oferecido à população, né? Então hoje nós já temos, para você ter uma ideia, Sônia, nós já temos mais de 100 produtos registrados que circulam no estado com garantia sanitária. Isso é muito significativo quando a gente olha para trás e que a gente não tinha nenhum produto. Nós não conhecíamos quem fabricava o produto, como que estava a saúde desse manipulador, né? A origem dessa matéria-prima, como que ele chegava no supermercado, no mercadinho, como que ele era transportado. E hoje a gente tem esses dados, esse artifício de fiscalização para poder e garantir que aquele produto está apto para o consumo. Isso para o Estado é extremamente significativo, porque a gente pode defender que a gente está garantido que aquele produto está apto para o consumo e ele pode ser consumido e não vai trazer transtorno para a saúde da população, né? Essa é a base principal da garantia sanitária, né? Que aquele produto vai ser consumido e que ele não traz transtorno para a saúde da população, né? O princípio geral está sendo aplicado aqui no estado do Amapá também através das ações que são desenvolvidas pela Diagro. Isso a gente pode ver, todos nós, a população, nos supermercados, que a gente vê mais produtos com selo da Diagro, tanto ovos quanto iogurte, que mais que eu já vi? Farinha, né? Farinha, maniçoba, maniva também. E eu sou criteriosa, né? Quando eu vou no supermercado, sempre quando eu vejo o selo da Diagro, eu vou nesse produto porque eu sei que é de qualidade. E não só de qualidade, é uma forma de valorizar o produto local, né? A gente hoje tem muito orgulho dos registros de farinha que a gente tem hoje. São registros que a gente conseguiu à base de um esforço muito grande envolvendo vários órgãos do Estado, através do apoio do governador, né, e das secretarias do Estado. A gente conseguiu montar um grupo que conseguiu fortalecer o pequeno produtor e hoje a gente tem farinhas registradas pela Diagro nos supermercados, farinhas com selo da Diagro, selo de qualidade, que a gente pode garantir que é uma qualidade superior a muitas das outras farinhas. Eu não vou dizer de todas porque fica até antiético falar isso se a gente não tem uma comprovação laboratorial, embora nós tenhamos, às vezes a gente já fez algumas análises laboratoriais, já identificou que são das farinhas de maior qualidade aqui no estado. Então, e estão crescendo muito, né? Também era um mercado que a gente estava aí chamando, querendo pessoas para produzir, e hoje em dia essas pessoas vendem e não conseguem dar conta de quanto que vendem, né? Porque todo mundo está atrás de produto de qualidade. E hoje nós temos uma gama de produtos, né? Foi falado a respeito dos produtos que são gerados, que são fabricados. Então, eu vou citar alguns que a gente registra, né? Alguns estabelecimentos e produtos que a gente registra lá na agência, no nosso setor. Por exemplo, farinha de tapioca, goma de mandioca, o tucupi, a própria maniva cozida, que é cultural, fazer a nossa maniçoba, né? Então, aquela matéria-prima da maniva pré-cozida, a Diagro registra, né? E nós temos alguns registros já na agência desse produto. A própria farinha, que já foi citada. Então, assim, existe uma gama de produtos derivados da mandioca que podem ser registrados, que eles são reconhecidamente produtos regionais e são reconhecidamente como alimento, né? E como alimento ele merece e ele deverá seguir normas e padrões ali de qualidade e de sanidade para poder alimentar a população. E também a parte de polpa de frutas artesanais, né? A gente registra, com exceção do açaí, que ainda está sob domínio do Ministério da Agricultura, e nós já temos alguma iniciativa de tentar trazer a possibilidade de registrar produtos polpa de fruta do açaí no mesmo mecanismo que a gente utiliza para as outras polpas de frutas tropicais. Então já temos uma discussão já ampla com o Ministério da Agricultura para tentar trazer esse produto para a agência também, para a gente atender a necessidade, por exemplo, da agricultura familiar, né, dos produtores artesanais, por exemplo. E vamos agora ao nosso intervalo comercial. Diagro News, conectando você ao agro. Nos dias 24 e 25 de abril, o Grupo de Trabalho GT Agroindústria realizará em parceria com o Senar um curso de boas práticas de fabricação, com foco em controle de pragas e vetores. A capacitação será oferecida a produtores previamente selecionados entre artesanais e responsáveis de agroindústrias de pequeno porte. A iniciativa tem como objetivo fortalecer a autonomia de pequenos produtores no atendimento às exigências legais, capacitando-os
para executar corretamente os procedimentos de controle de pragas em seus próprios estabelecimentos. Como diferencial, a Diagro reconhecerá o certificado do curso e acompanhará durante suas fiscalizações a efetiva aplicação das práticas aprendidas. O GT Agroindústria é composto por SDR, RURAP, CEINF e Diagro, em parceria com o SEBRAE, nesta edição com apoio do Senar. O curso será realizado no município de Porto Grande, em um espaço cedido pelo IFAP, reforçando que o compromisso das instituições com o fortalecimento e a regularização das agroindústrias locais. Acompanhe as ações da Diagro em Ação e fique por dentro das próximas iniciativas. 2h35. Voltando aqui com o nosso programa com o Olivan e o Odonei, vocês querem falar um pouquinho sobre esse evento? Isso, Suane, obrigado por passar para os nossos ouvintes a notícia sobre esse curso que vai ser realizado em Porto Grande, em parceria com o Senar. Esse é o segundo curso que está sendo realizado, voltado para produtores de pequenas agroindústrias e produtores artesanais, em relação a boas práticas de fabricação voltadas para controle de pragas e vetores. Então, o que é isso? A gente pode falar um pouco sobre as tentativas que a Diagro, junto com o governo do estado, tem feito para tentar facilitar a vida do produtor rural onde ele sente mais dificuldade. Então, uma das dificuldades que a gente tentou sanar e a gente tem conseguido é através do GT Agroindústria. A gente conseguiu elaborar uma norma que autoriza que o RURAP seja o responsável técnico das agroindústrias. O que é o responsável técnico? O responsável técnico é um profissional que a agroindústria tem que contratar para executar algumas atividades dentro da indústria. Esse responsável técnico é obrigatório. E em razão da necessidade da contratação desse profissional, muitas agroindústrias ficavam de fora do registro porque não conseguia ter recursos, principalmente no início, para contratar um responsável técnico, né? E tem que ser uma pessoa formada na área, tem que ter um documento que chama ART, que é a Anotação de Responsabilidade Técnica, que é o conselho de classe desse profissional que emite. Então, assim, muitos produtores rurais, muitos proprietários de pequenas agroindústrias, no momento inicial, não tem como pagar esse profissional. Então, só que muitas vezes esse produtor já era assistido por um técnico do Estado, que no caso é o RURAP, né? Então a gente tem uma norma atual que tá vigente, em que o próprio técnico do RURAP, através de um acordo feito com o RURAP, que é o nosso parceiro no GT, ele vai assumir essa função de responsável técnico dessa agroindústria. Principalmente no início, né? Quando a agroindústria estiver começando a funcionar, para depois a indústria poder caminhar por conta própria. Isso tem funcionado bastante. Então, muitos pequenos agricultores que não tinham condições de dar essa largada ali, com o apoio do RURAP, através do Grupo Técnico Agroindústria, está conseguindo agora ter o seu responsável técnico vinculado ao Estado, ao governo do Estado. Então, foi uma aproximação que o Estado, uma iniciativa nossa, né, que o governo do Estado, através do governador também, conseguiu autorizar que isso acontecesse. Essa questão do curso do Senar, que vai acontecer agora em Porto Grande, no final de semana que vem, ele também é um esforço nosso para facilitar um problema que o pequeno produtor tem, que é em razão do controle de pragas e vetores dentro da sua agroindústria. O controle de pragas ele é essencial para o funcionamento de uma agroindústria. Ninguém quer ver o seu produto com resto de inseto, com fezes de inseto, de rato. Então, assim, é por isso que é obrigatório o controle de pragas. Só que na legislação se exige que seja feito esse controle de pragas e a Diagro vai lá e fiscaliza. Normalmente a gente exige que seja uma empresa. Então a agroindústria ela contrata uma empresa, a empresa faz um contrato e essa agroindústria é visitada por essa empresa de controle de pragas assim, periodicamente, e a Diagro faz as fiscalizações. Então se percebeu também que era uma grande dificuldade para o pequeno produtor, principalmente aquele que está lá no interior. Né? Porque para você contratar uma empresa de desratização ou desinsetização aqui em Macapá já não é um valor muito barato, né? Um valor considerável. Já é um valor considerável. Para você levar essa equipe para lá para o interior, dependendo de onde seja, é uma fortuna. E muitos produtores também não estavam conseguindo, mas a gente não pode abrir mão disso como Diagro, porque
é uma garantia que aquele produto saia sem pragas e vetores. A gente tem que ter como controlar isso. Como é que a gente faz? Então, foi identificado que o Senar oferece um curso específico para essa finalidade. E então a gente conversou com o Senar entrou como parceiro. E o Senar tem programas que trabalham especificamente com o produtor rural. Ele vai oferecer esse curso. Então, quem é que vai fazer esse curso? É a pessoa que já tem agroindústria, que é o pequeno produtor que já tem uma agroindústria, o filho dele, algum funcionário dele, alguém que vai trabalhar lá, que vai estar nas suas atividades e também vai estar formado para fazer esse controle de pragas e vetores. Ele vai fazer o curso completo e vai receber um certificado. Esse certificado, ele vai atestar que aquele produtor, aquela pessoa que fez o curso, ele é capaz, foi treinado, capacitado, ele é capaz de fazer esse controle. E o que a Diagro entra? Ela vai fiscalizar e vai ver se aquilo está sendo bem executado. Entendeu? Quer falar alguma coisa? Exatamente. No decorrer dos anos, né, trabalhando com a defesa agropecuária, com a inspeção de produtos de origem vegetal e animal, a gente vai identificando alguns pontos, alguns entraves que a norma, né, ela implica. Esses 2 itens que foi citado pelo Odunei eram entraves que a gente considerava como entraves. Por exemplo, a questão do RT, da responsabilidade técnica do profissional que atua nessas agroindústrias, e também em relação ao certificado de controle de pragas e vetores, né? Como ele bem falou, para quem vai iniciar um processo de registro, né, de um produto, de um estabelecimento, se tornou oneroso pagar uma empresa para ir lá e fazer esse controle de pragas e vetores, né? Principalmente para a agricultura familiar, para os artesanais. E aí a gente pensou isso, né, de forma conjunta com o grupo técnico de agroindústria, que foi um mecanismo criado pelo governo do estado para atender essa demanda específica. E aí a gente pensou nesse mecanismo de atendimento desse público. E aí nós bolamos, né, esse curso, né, de forma integrada com o grupo, e pensamos nesse curso, né, que talvez seja o único estado da federação, né, que faz esse curso de forma gratuita, né, para esses produtores, para que eles consigam aí destravar, e ter iniciativa de iniciar um processo de registro e registrar um estabelecimento e um produto. Então isso é muito significativo, porque é mais um entrave que a gente consegue aí resolver em relação ao processo de registro e facilitando a vida do produtor, daquele que precisa colocar o produto no mercado. Isso, e a gente tem uma norma que é muito rigorosa, porém a gente tem que deixar claro que a gente não está abrindo mão das exigências, tá, gente? É porque às vezes dá a impressão de que a gente está facilitando ou tirando uma norma que é importante. Essa norma não deixa de ser importante. A presença do responsável técnico dentro de uma empresa, ela é extremamente importante. O controle de pragas e vetores de um estabelecimento de produtor de alimento é extremamente importante. O que a gente está fazendo? Procurando alternativas que o produtor tenha para obter o mesmo resultado. Então, assim, o mesmo resultado vai ser obtido, porém, de uma forma que facilite a vida desse pequeno produtor, né? A gente confia muito no RURAP para fazer esse trabalho de assistência técnica dentro do... Inclusive, eles já fazem esse trabalho, com né? excelência. Então, a gente vai poder aceitar esse trabalho como uma exigência nossa, assim como o curso do Senar, que é um grande parceiro. Vou deixar o meu agradecimento aqui ao Senar, que abraçou a nossa causa aqui. A gente está conseguindo fazer o 2º curso, né, já. E é muito interessante porque a gente consegue fazer setorizado. Então agora a gente vai fazer um em Porto Grande, voltado para o público de lá, que tem indústrias ali ao redor, indústrias ou pessoas que estão potencialmente ali prestes a registrar a sua agroindústria. E a gente vai continuar tendo o mesmo resultado, que é o controle de pragas naquele estabelecimento. O que vai garantir que aquilo funcione? É a fiscalização. Então a gente vai, eventualmente, nas agroindústrias, fazer nossas fiscalizações periódicas e vai verificar se aquilo está sendo aplicado da forma devida. E voltando agora para os produtos artesanais comestíveis, quais são os principais critérios exigidos para que uma agroindústria artesanal consiga obter o registro sanitário? A gente parte do princípio de que há necessidade do interesse do produtor rural, né? Ele tem que ter um interesse em registrar esse estabelecimento, né? E, consequentemente, esses produtos. E aí ele dá entrada, que a gente chama de um processo de registro, né? Vale ressaltar aqui que as informações acerca do processo de registro também estão no site oficial da Diagro, né? Existe
uma série de documentos que ele precisa entregar, por exemplo, na fase inicial do registro, né? São documentos pessoais, documentos do terreno, manuais, né? Tem uma série de documentos ali que são listados que ele precisa entregar para que a gente possa ir até o estabelecimento dele, se caso ele tiver uma construção, ou ir até o terreno onde ele deseja construir essa agroindústria, né? E a partir da matéria-prima, a partir da utilização da matéria-prima, de como ele vai transformar essa matéria-prima em produto final, é que ele entra naquela fase de classificação, se ele será artesanal ou industrial, né? Mas como a gente está falando de artesanal, geralmente são estabelecimentos relativamente pequenos, né? Eles são pequenos e são funcionais, né? Aí ele não ultrapassa, quase que não ultrapassa aí 250 metros quadrados, e eles são funcionais. Eles devem atender, por exemplo, 3 áreas bem distintas, né? Que é a área de recebimento da matéria-prima, a área de processamento, que é o coração da agroindústria, está ali, e onde existe o maior rigor, por exemplo, né? Da parte sanitária, e também a área de expedição ou armazenagem, né? São basicamente a planta ou o croquis da área do estabelecimento deve ter essas 3 áreas bem definidas, bem distintas. E quando o produtor consegue esse registro, o que isso representa para a economia local? Qual é o impacto real disso para o Estado e para essas famílias? Bom, essa pergunta ela é muito interessante porque o que a gente tem observado é que as doenças elas aparecem, né? As pragas elas estão aí no campo, mas as indústrias elas estão ali independente dessas pragas e dessas doenças. Elas precisam estar processando matéria-prima e transformando isso em alimento, em produto final. Então elas sempre terão a necessidade da produção desse alimento, né? Independente da permanência da praga ou não. E a gente tem um dado bem interessante que nós fizemos um levantamento o ano passado e nós acompanhamos 23 agroindústrias ao longo do estado. E a gente começou a contabilizar quantas pessoas estavam envolvidas nesse processo produtivo, por exemplo, né? Porque, por exemplo, quando se toma uma agroindústria para registrar, para acompanhar ela, principalmente através do grupo técnico GT, você começa a identificar atores que atuam ali. Por exemplo, aquele produtor que ele é destinado só para preparo de solo, aquele que vai só plantar, aquele que vai limpar a área, aquele que vai fazer o descascamento, por exemplo, da mandioca, das raízes. Então é setorizado, né? E a gente fez um levantamento muito prévio e simples e viu que em 23 agroindústrias que nós acompanhávamos, mais de 1.000 pessoas estavam envolvidas nesse processo produtivo. Então você imagina a importância economicamente, por exemplo, do registro, da permanência da agroindústria fabricando e manipulando o produto, colocando esse produto no mercado, né? Existe um aquecimento da economia ali, né, em volta dessa agroindústria. Então, assim, diretamente ou indiretamente, diversas pessoas dependem, né, da funcionalidade ou da permanência dessa fábrica, dessa agroindústria ali por exemplo, a partir do seu processo produtivo. E isso, para a economia, é extremamente relevante, porque aquece a economia, né, as pessoas conseguem desenvolver socialmente, financeiramente, então a importância deles também, dessas agroindústrias, está aí, nesse ponto. E é muito interessante também a gente falar sobre o alcance que essas agroindústrias têm no mercado, né? Muitos produtos artesanais hoje estão muito restritos à sua comercialização. Então você conhece um pequeno produtor que tem a sua farinhazinha ali, que vende, coloca na feira, que coloca às vezes na beira da estrada, que coloca a pessoa que consegue vender uma polpa de fruta no mini box, consegue vender dentro da casa do vizinho e não consegue colocar esse produto num mercado muito maior. E a nossa demanda de mercado é muito grande. E a exigência do mercado também é grande. Então, assim, a gente consegue, com o produto registrado, chegar em mercados nunca pensados antes pelo pequeno produtor. E todas as experiências que a gente tem com o pequeno produtor que conseguiu o registro sanitário é de vitória. A gente não tem nenhuma experiência que deu errado. Justamente por isso, porque existe uma demanda do mercado muito grande de produtos com origem sanitária. Quando você consegue isso, você não tem mais problema com para onde você vai vender esse produto, porque as pessoas vão atrás do seu produto, né? As pessoas vão procurar o seu produto onde você estiver. E toda a experiência que a gente tem
Os produtores que conseguiram registrar o seu produto hoje conseguem colocar o seu produto na merenda escolar, conseguem colocar o seu produto em hospital, conseguem colocar o seu produto em supermercados e tem que fazer contratos grandes, inclusive, para conseguir manter essa produção regular. E, inclusive, são meio que obrigados a crescer para dar conta da demanda. Então, e o melhor de tudo, eles conseguem um preço muito melhor. Se você for observar um preço de um produto registrado, ele é ligeiramente maior mesmo do que um produto que você vai encontrar na rua. Mas é porque a qualidade não se compara. Ali você sabe que aquele produto foi produzido com uma qualidade que vai garantir que aquele produto não vai lhe causar um mal, que ele tem um controle, tem uma rastreabilidade. Se acontecer algum problema, a gente vai saber de onde veio, né? A gente tem como entrar em contato com a empresa. Então, tudo isso é uma garantia para o consumidor que aquele produto é mais seguro. E por isso a gente consegue preços melhores. Então, assim, mesmo cobrando mais caro, o que é o normal, porque normalmente um produto registrado ele é mais caro mesmo, né? Você não vai comparar um peixe que está sendo produzido, que está sendo vendido no isopor, na beira da estrada, com o peixe que está saindo de uma loja especializada ou de um supermercado. Então, assim, a qualidade daquele produto, ele faz o seu preço. E aí, essa é uma grande vantagem econômica também para o Estado. Eu acho que outro ponto também interessante é em relação ao leque, né, de mercados que podem ser atendidos a partir do registro sanitário, né, do produto, por exemplo, artesanal. Além dele entrar no supermercado, mercadinho, mini box e ter o trânsito livre dentro do estado, né, porque ele é um produto registrado de fato, ele também consegue, por exemplo, atender a demanda pública, né, do PA, de programas nacionais, Programa de Aquisição de Alimentos, o próprio PNAE, né, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que também adquire produtos com origem, né, com garantias sanitárias. Então, assim, abre-se o leque de opções para você comercializar o seu produto a partir da emissão do registro sanitário. Isso também é um ponto interessante que merece ser tocado, né? E para a gente encerrar, vocês gostariam de deixar alguma orientação final, uma mensagem para os produtores que ainda não deram entrada no processo de regularização? Bom, eu posso começar, né? Se você tem uma agroindústria que processa, que produz produto de origem vegetal, que é comestível, que é destinado à alimentação humana e que ainda não tem o registro sanitário, né? Os produtos derivados da mandioca, por exemplo, que a gente já citou aqui, as polpas de fruta artesanais, procure a Diagro, que a gente está de portas abertas para lhe receber, para lhe orientar acerca da importância do registro mais detalhadamente e também acompanhar o seu estabelecimento até a fase final do registro, né? E isso tudo que a gente citou aqui é importante, né? O registro ele possui garantia sanitária, você está transitando com um produto que ele é legal, segundo as normas, e que aquele produto ele possui garantia que pode ser consumido pela população. Você pode ampliar o seu mercado de comércio, né? Vender para o supermercado, para o mercadinho, vender para as compras públicas, para as vendas públicas. Então, se você tem esse interesse em registrar o seu estabelecimento e, consequentemente, seu produto, nos procure lá na Diagro ou visite o nosso site, que a gente está pronto para atendê-los da melhor forma possível. E principalmente, não tenham receio da Diagro, né? Não fiquem preocupados, a gente está pronto para lhe orientar, né? Para trazer você que já tem o seu produto ou que você pretende produzir algum tipo de produto de origem vegetal ou animal, para sair da clandestinidade e vir para a legalidade, já com todas as vantagens que a gente está dizendo aqui que você pode obter, a gente está disposto a orientar, né? E dizer qual é o passo a passo que você precisa seguir. Então a gente tem um site, o site da Diagro, ele tem a documentação necessária que você vai precisar, principalmente para iniciar um processo. E o site da Diagro é diagro.portal.ap.gov.br. Você também pode visitar a Diagro presencialmente ali na Avenida Padre Júlio Maria Lombardi, 2925A, no bairro Santa Rita. A gente também está pronto para atender você. E a entrega de documentos ela acontece por fases. Então, numa primeira fase, você vai entregar seu documento inicial, a gente vai lhe orientar sobre a sua planta, né? Depois orientar sobre os seus rótulos, até que a gente chegue num ponto que a gente possa fiscalizar, visitar a sua propriedade e ver como é que ela está funcionando para poder liberar o registro. E aí muita gente tem dúvida. Para você identificar o produto registrado, ele tem um selo, que é um símbolo redondo, escrito SIE, CIE, né? Ele pode estar escrito artesanal, pode estar escrito de origem vegetal, de origem animal, e um número, né? Esse número, você ganha esse número quando você finaliza seu registro junto à Diagro.
E se o produto tem esse CIE, ele quer dizer que é um produto produzido no estado do Amapá e registrado, tá? Existe também o selo Amapá, eu gosto muito de diferenciar. O selo Amapá, ele não é um selo de registro sanitário, embora ele seja um selo que o estado fornece para identificar que aquele produto ele foi produzido aqui no estado. Então, nós somos parceiros, tá? Ele precisa ter, o produto de origem animal ele tem que ter os 2 selos, tá? Logicamente, ele também pode ter um selo federal ou municipal, mas isso aí já é um outro assunto que a gente vai entrar, mas também são produtos registrados. O importante é que você obtenha sempre produtos com registro, você consumidor. E nós também temos o nosso WhatsApp, né, da Diagro, que você pode mandar suas dúvidas com relação a esse registro, né, que é o nosso WhatsApp 969-8403-5499. Vamos às interações dos nossos internautas. O Rosivaldo Araújo: defesa é proteção. 2 mestres de alta relevância na proteção do rebanho e da população vegetal do estado amapaense. Muito obrigada, Olivan e Odonei, pela presença de vocês. Querem deixar um alô, um abraço? Não, só agradecer novamente o convite. Hoje eu estou como convidado. Às vezes eu chego como apresentador, a gente faz de tudo aqui, mas a nossa intenção é sempre estar reforçando as ações da Diagro. É muito importante, a gente vem e fala do mesmo assunto várias vezes, às vezes num viés um pouco diferente, às vezes com convidado, mas a gente sempre tem um público a alcançar. E aí a gente está nessa busca de fazer que a Diagro seja muito mais vista, muito mais conhecida e que as pessoas parem de temer a Diagro e entendam que nós somos aliados, na verdade. Muito obrigado pelo convite, espero que esteja presente aqui nas próximas vezes também. Eu quero também agradecer o convite, né? A gente está sempre disponível para fazer esses esclarecimentos e também aprender também, né? Como foi falado aqui, eu quero dizer para aqueles produtores que nos ouvem nesse momento que a distância ela não é um empecilho, a água, a qualidade da água, existe tratamento para tudo, né? E a política pública ela é para esses produtores que desejam, né, registrar a sua agroindústria e colocar o seu produto no mercado. E volto a reforçar que nós estamos de portas abertas para atendê-los da melhor forma possível e a Diagro está aí para apoiar essas ações e fazer com que esse registro seja emitido e ele consiga participar ativamente da economia do estado. Mandar um abraço para o seu Raimundo e Dona Lucinilda, que são meus pais. Desejar a você que está nos ouvindo um ótimo feriado. Nos vemos no próximo programa. Até mais. Até mais. Com apoio e técnica, vamos multiplicar a colheita do futuro que queremos semear. Acabamos de apresentar mais um programa.